Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um webinário da Fascomex. Para quem não me conhece, sou Sinara Bueno, sou empreendedora e cofundadora da empresa Fascomex. Além disso, sou despachante aduaneira também. Pessoal, nosso tema de hoje é o passo a passo do catálogo de produtos, certo? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Enquanto isso, pessoal, já convido vocês para estarem aí comentando no chat da sessão de onde vocês estão falando, tá? E deixa eu compartilhar aqui. Só um minuto. Ok, acredito que vocês já estejam vendo, né? Então, passo a passo no catálogo de produtos. Muito tem se falado ultimamente sobre o cronograma do NPI, do INPE, né? Do INPE é a Declaração Única de Importação, NPI, novo processo de importação. E isso tem ocorrido desde que o governo lançou essa notícia aqui, que está lá no Sescomex, está lá na Receita Federal. Ela foi publicada no dia 6/5/2024, né? E ela anuncia aqui o início do faseamento da implantação da do INPE. Então, eles falam aqui do cronograma da implantação da do INPE. E aqui vocês podem ver que fala de a partir de outubro deste ano, certo? Então, essa é uma nova data aí que o governo eh, informou recentemente. Em continuação dessa notícia, vocês podem ver aqui que fala do cronograma aqui de migração, falando aqui que a primeira etapa vai contemplar então as importações marítimas para consumo e sob regimes aduaneiros especiais que não requerem aí licença de importação, tá? Essa primeira etapa, além disso, vai também contemplar o trânsito aduaneiro para a liberação de mercadorias em zonas secundárias, tá? Então, além do consumo, tá? Não sei se eu falei aqui consumo, mas a ADI, né? A ADI não, a do INPE, precisa ser de tipo consumo, então, certo? Então, a primeira etapa, ali em outubro de 2024, vai contemplar esse tipo de importação, tá? Ah, Aí, além disso, o governo fala que ainda no primeiro semestre de 2025 vai ocorrer aí a segunda fase, então vai avançar, né, para a segunda fase. E aí assim vai contemplar o modal aéreo e outros tipos de importação, inclusive aqui as vinculadas aí a drawback, suspensão e isenção. E depois temos uma terceira fase, que é no segundo semestre de 2025, expandido, então, para as importações terrestres, né, rodoviárias, ok? E também as de Zona Franca de Manaus, ok? Ainda vai ocorrer um detalhamento maior referente a essas datas, tá? O governo ainda vai detalhar um pouquinho mais sobre isso, mas aqui a gente já tem uma ideia das datas macro, tá? Então, vamos lá. Então, introdução aí ao catálogo de produtos do NPI. Antes de falar do catálogo de produtos, só trazer aqui rapidamente a do INPE, então, do INPE é a Declaração Única de Importação. Ela faz parte do NPI, novo processo de importação, e está em implantação no Portal Único Siscomex. Vocês sabem que essas datas ali que eu falei, obviamente, são para implantação da do INPE. E junto dela vem, então, o catálogo de produtos, o operador estrangeiro e tudo mais, tá? Então, a do INPE é o documento que vai substituir a DI, certo? E esse documento, então, segundo o conceito que tem lá na IN, ela é um documento eletrônico que reúne aí informações de natureza aduaneira, administrativa, comercial, financeira, tributária e fiscal, tá? Então, esse é o documento, aqui temos um printzinho da do INPE. E falando, então, especificamente do catálogo de produtos, tá? Catálogo de produtos nada mais é que um módulo do portal Siscomex, do portal único de comércio exterior, né? E tem a finalidade aí de auxiliar no preenchimento da do INPE, e a gente pode dizer que ele é um banco de dados dos produtos, tá? Aqui no módulo catálogo de produtos, ele contempla, então, a inclusão dos produtos e a inclusão dos operadores estrangeiros, tá?
tivemos aí recentemente um webinário sobre operador estrangeiro, tá? Então, se você perdeu, corre lá. E temos também do operador estrangeiro, certo? Desculpa. Esse banco de dados, né, esse módulo, ele pode ser gerido pelo próprio importador, tá? Que o natural seria o próprio importador cadastrar aqui os produtos que ele importa, né? Ou ele pode delegar isso a um representante legal, tá? Que será aí o gestor do catálogo de produtos dele, tá? Também fizemos um webinário especificamente sobre o gestor do catálogo de produtos, tá? Mas eu vou mencionar um pouquinho mais à frente aí do nosso webinário, também falando um pouquinho aí do gestor novamente, tá? Então, assim, o catálogo de produtos, este módulo que aparece aqui na tela, ele será obrigatório junto com a do INPE. No momento que você começa a fazer do INPE, você precisa obrigatoriamente ter seus produtos cadastrados aqui dentro da do INPE. Então, isso pode ser feito por um importador ou ser feito também por um representante legal, um consultor, um despachante aduaneiro, certo? Bom, e aí, pessoal, só para a gente se situar aqui no fluxo do novo processo de importação, temos então aqui a do INPE no centro aqui da tela, no centro dos módulos, né? E o catálogo de produtos, ele é o que o governo chama de sistemas transversais. Então, aqui na nossa esquerda, temos aí o catálogo de produtos, que é o nosso tema de hoje, tá? Está totalmente interligado aí com a do INPE, porém é um módulo à parte, digamos assim, tá? Bom, e vamos então ao passo a passo aí do catálogo de produtos. Então, assim, para incluir um novo produto, você vai acessar o portal Sucomex, o acesso ao portal Sucomex é normal, é como você faz hoje, né? Se você opera com a DUI, por exemplo, Declaração Única de Exportação, você já acessa o portal único, né? Então, é o mesmo acesso, né? Você não precisa solicitar nada a mais. Se você já é um despachante aduaneiro, você já tem essa liberação. Se você já tem o acesso aí ao portal, você já está com acesso ao catálogo de produtos, tá? Então, você vai acessar lá o portal Siscomex do modo que já faz hoje, ou seja, via certificado digital, né? O ECPF, você precisa ser um representante legal da empresa, né? Ou um dirigente da empresa. E, ah, ou também você pode acessar aí pelo GovBR, né? Que é uma novidade aí mais recente aí, o acesso também pelo GovBR, tá? Ou certificado digital ou GovBR, tá? Questões de habilitação para importar, exportar, tudo continua igual, nada muda em relação a isso, tá? E aí, então, você vai acessar lá e você vai entrar no módulo catálogo de produtos, que é esse aqui, tá? Você também tem ali na parte superior aqui, é, os iconezinhos, esse PRD aqui é de produto, tá? Então, você consegue acessar por aqui. Então, você vai clicar em produto, incluir, tá? E aí você vai ter acesso a essa tela aqui, tá? Que são os dados básicos. Aqui nos dados básicos, você vai vincular a um CNPJ. Então, se você é despachante aduaneiro, todas as empresas que você representa já vão estar aparecendo aqui, desde que, na verdade, não é desde que, vai aparecer todas aqui, tá? Porém, se você não for o gestor dele, quando você chega lá no final, você tenta salvar essa informação, vai aparecer essa informação que você não é gestor do catálogo de produtos, tá? E aí você precisa pedir para o importador habilitar isso lá no mesmo local que ele delega lá os poderes para você, lá tem um checkbox que ele marca e você também é um gestor do catálogo de produtos. Então, para inserção das informações aqui, somente aquela pessoa física que for um gestor do catálogo, tá? Aí nós temos aqui, você vai selecionar então o CNPJ raiz, veja bem que é o raiz, tá? Ou seja, significa que se você trabalha para um grupo de empresas,
Não precisa que cada CNPJ tenha os seus cadastros, tá? Esse cadastro é por raiz do CNPJ, tá? Então, quando você vai fazer ADI para uma filial, para uma matriz, todos vão utilizar o mesmo catálogo de produtos, certo? Depois tem aqui código do produto, que é um campo que o sistema vai preencher automaticamente. Versão, a mesma coisa. E a situação também. Três campos aí que o próprio Syscomex vai preencher automaticamente. Sendo que a situação precisa ser ativado, tá? Depois a gente vai falar sobre isso. A situação precisa ser ativada, tá? Lá no final tem um botãozinho para que isso ocorra. Depois a gente tem aqui as modalidades de operação. Você vai selecionar aqui se esse produto que você está cadastrando é um produto de exportação ou de importação. Obviamente, somente os de importação são obrigatórios hoje para você elaborar lá a do INPE. Depois você vai colocar aqui a NCM, né? Tem até um filtro aqui para você pesquisar por dentro do sistema mesmo. E aí vai trazer aqui a NCM, Unidade de Medida Estatística, ok? E mais abaixo aqui você tem um campo que não é obrigatório, que é o código interno do produto, tá? Ele não é obrigatório, mas ele é recomendado, tá? Então, se você é um importador e você tem um código no seu sistema interno, você tem um código para esse produto, coloque aqui, vai ficar melhor de você administrar e ao longo dos anos, à medida que isso aqui for integrado, por exemplo, com o drawback, e se você trabalha com drawback, isso aqui vai ser bastante útil, tá? Então, faça corretamente aí, se possível, né? Informando também o seu código interno deste produto, seu part number, né? O seu código interno, ok? Não é obrigatório, porém, você pode colocar, tá? Inclusive, opa, deixa eu voltar. Inclusive, você pode colocar mais de um código, tá? O sistema aceita mais de um código. Depois nós temos aqui embaixo o fabricante barra produtor. Então, veja bem, fabricante barra produtor, ele faz parte do cadastro de operador estrangeiro, que é o webinário que nós tivemos aí, acho que semana retrasada, tá? Então, aqui você vai ter, você vai acionar o cadastro de operador estrangeiro. Então, veja que você precisa primeiro ter cadastrado lá o operador, depois você vem aqui para o catálogo de produtos, tá? Aqui funciona muito parecido com o que é a regra hoje na DI, né? Você vai marcar ali se ele é conhecido ou não, sim ou não. Se ele for conhecido, aí sim você vai selecionar, ele vai abrir uma listagem para você selecionar quem é o exportador, quem é o fabricante, desculpa, e quem é o produtor, tá? Então, você vai só selecionar ele aqui e vincular. E assim, da mesma maneira, você vai colocar o país deste fabricante. Você vai clicar aqui e vai abrir a tabelinha aí de país, tá? Bom, aqui eu mostro, tá? Esse print aqui foi quando eu cliquei na, na procura lá do fabricante. Então, eu tinha, por exemplo, para este CNPJ que eu estou cadastrando, para esse CNPJ raiz lá do importador, eu tinha dois fabricantes produtores cadastrados, tá? Então, vai selecionar um deles e vai vincular a este produto, tá? Depois nós temos aqui as descrições, tá vendo que agora eu estou numa segunda aba, tá? Essa aba é chamada descrição do produto. Aqui você vai colocar a denominação, que vai ser um nome mais curto desse produto, tá? Mais para uma identificação dele. E logo abaixo você tem uma descrição complementar, tem uma descrição maior, aquela descrição que vai puxar lá para DI, desculpa, para DI não, né? Para do INPE, de forma automática, tá? Quando você estiver elaborando a do INPE, puxar esse produto aqui, vincular esse produto, essa é a descrição que vai migrar lá para a do INPE. Aqui você tem que ter um cuidado em relação a informações que mudam de embarque a embarque, tá? Isso é algo que hoje os despachantes, os importadores, se registrarem em DI, não é tão comum, mas às vezes registram, precisa cuidar para que aquelas informações que são que mudam de embarque a embarque, elas não devem constar no catálogo de produtos, tá? Elas devem constar apenas na do INPE, porque aqui vai ser um cadastro mais geral, que você vai usar N vezes.
esse cadastro aqui você vai vincular a N do INPES, né? Se você tiver esses embarques, várias vezes o embarque do mesmo produto, você vai sempre acionando esse produto lá na sua do INPE, tá? Então, ele não deve aqui no catálogo constar, por exemplo, safra, número de lote, número de série. Essas informações, elas variam de embarque em embarque. Então, esse tipo de informação precisa constar apenas na do INPE e não no catálogo de produtos, ok? Então, essa é uma informação bastante importante, tá? Hum. Aqui eu tenho um print só para demonstração, tá? Onde foi cadastrado aqui, ó, raquete de tênis, tá? E é nessa tela também que o sistema vai abrir os atributos, tá? Então, os atributos são aqueles dados que foram mapeados aí ao longo de anos, né, pelo governo, pela equipe desenvolvedora, e esses atributos, eles substituíram os destaques de NCM, as NVS, então são códigos diferentes, tá? Então, já está atualizado totalmente, o portal do governo está totalmente atualizado, com uma versão bastante revisada dos atributos. Então, conforme for a NCM lá, você vai selecionar aqui os respectivos atributos, tá bem? Então, é aqui um trabalho também bastante grande, dependendo do tipo do teu produto, né? Que vai ocorrer, que vai ser necessário agora principalmente nessa primeira fase aí, nesse momento de migração, que você vai parar de usar DI e vai começar a usar do INPE, essa parte dos atributos aqui vai requerer uma atenção especial, porque precisa conhecer o produto e você vai ter que selecionar lá, dentre aqueles atributos, qual que é o que mais se adequa à realidade aí do seu produto, né? É praticamente uma classificação fiscal, certo? Porque, assim, não existe, de uma forma totalmente linear, um depara dos destaques ou dos NVS para os atributos, né? Para alguns produtos, sim, vai ter, né? Mas nem todos. Então, pode ser que tenha um atributo criado totalmente agora, pode ter NVS que não existem mais, né? Que era necessário um tipo de NVE na DI, mas que para a do INPE não existe mais um atributo para ele. Então, é preciso entender isso, né? Analisar isso, tá? Então, isso é um trabalho bem importante, que pode ser feito tanto por um despachante aduaneiro, um consultor, ou pelo próprio importador, tá? E ainda aqui no meu... Então, assim, aqui vocês podem ver que para esse NCM abriu marca da raquete e abriu material da raquete de tênis, tá? Obviamente, isso aqui vai mudar de NCM para NCM, tá? E depois aqui na descrição complementar, é a pessoa que colocou um pouquinho maior aí, essa descrição dessa raquete, tá? Que é a descrição que vai lá para do INPE, certo? Tá? Aqui tem mais um exemplo, aqui foi retalhos de couro bovino, para o couro bovino abriu só esse detalhamento aqui do IBAMA, e aqui um exemplo de como seria essa descrição complementar, tá? Bom, depois a gente tem uma aba de anexos. Aqui, por enquanto, não há uma obrigatoriedade de você vincular essas informações aqui, mas esses anexos aqui dentro de um catálogo de produtos, ele serve para justificar aí a tua classificação fiscal, né? Então, você pode colocar aqui um desenho técnico, um laudo técnico, tá? Mas, por enquanto, não está claro nenhuma legislação o que precisa ser colocado aqui nesses anexos, tá? Então, por enquanto, não é uma informação obrigatória, ok? Aqui é o anexo, né? Um link para anexação eletrônica, tá? Depois a gente tem uma aba chamada Regimes Especiais, que é uma aba um pouquinho mais recente, né? Aqui do catálogo de produtos, onde você pode já colocar aqui um número de ato concessório e número do item do ato, tá? E incluir isso, que é bem, muito, muito importante. Gostei muito, né? Porque vocês sabem que atualmente há uma dificuldade quando você vai elaborar um ato concessório isenção, uma dificuldade porque lá você tem a estrutura de adições e dentro das adições você tem N mercadorias, né?
Então, fica difícil, às vezes, de identificar só aquela mercadoria que tem ato concessório, que pode entrar em um ato concessório isenção. Então, assim, vai ficar muito bom, né? Por enquanto não é obrigatório ainda, mas já está aqui disponível essas informações, tá? E depois nós temos uma aba de histórico, então bastante legal também, que fica aqui registrado, né, todos os logs, tudo que aconteceu com com aquele produto, tá? E bem como aqui com os vínculos do fabricante produtor. Então fica aqui um registro com datas ali de quando ocorreu cada uma dessas coisas, tá? Ok? Outra coisa que eu queria mencionar é em relação aqui a possibilidade de você salvar como rascunho e salvar e ativar, tá? O que que é o salvar e ativar, tá? É somente quando, lembra que eu falei do status lá no início? O produto, para que ele possa ser vinculado a uma do INPE, ele precisa ter sido ativado, tá? Então, precisa ter sido clicado nesse botão aqui. Antes de ativar, você pode manter ele aí salvo como rascunho, né? Pode, se vai levar um pouquinho mais de tempo aí para fazer uma classificação de atributos, por exemplo, você pode deixar ele como rascunho por mais tempo aqui dentro do portal, né? Mas somente depois de salvar e ativar é que é, você ou algum outro despachante vai poder utilizar esse produto numa do INPE, tá? Falando agora do gestor do catálogo de produtos, então, ó, veja bem, talvez se você já tenha começado a testar, entrou lá no catálogo de produtos e fez alguns registros, você pode se deparar com essa mensagem aqui, ó. Para realizar essa operação, é necessário possuir o perfil gestor do catálogo de produtos da empresa, tá? Isso aqui significa o que eu estava mencionando antes, tá? O importador precisa acessar eh, o habilita lá e marcar o checkbox que você, despachante aduaneiro, é o gestor do catálogo. Somente gestores do catálogo poderão inserir produtos e operadores estrangeiros. Se você é um despachante aduaneiro que não é o gestor do seu cliente, você vai poder apenas usufruir, digamos assim, consumir os cadastros, tá? Então, se, você pode sim fazer do INPES para esse importador, porém, esse produto que você está importando, que ele está importando, já precisa estar previamente cadastrado no módulo catálogo de produtos. Então, você, despachante, quando está fazendo aquele embarque, você vai apenas vincular aquele produto na sua do INPE, ok? Você não consegue editar, você não consegue inserir, só consumir, só fazer embarques para ele, tá? Então, pode ser que o importador escolha colocar esse trabalho somente na mão de um ou dois despachantes aduaneiros ali, até para não ter uma confusão e cada um está fazendo registros ali, tá? Então, é uma possibilidade, tá? Ok? E para deixar um pouquinho mais ilustrado, aqui eu mostro, né, o cadastro de intervenientes, que é onde o importador fará essa delegação do gestor do catálogo de produtos. Estão vendo aqui embaixo, ó, ao lado de data final, tem esse checkbox gestor do catálogo. Então, é aqui onde ele te delegou poderes, né, colocou o teu CPF, você despachante, né, teu CPF aqui, colocou o tipo de atuação que é importação, ou Expo, ou ambos, colocou o teu, aqui ele coloca o CNPJ dele, aqui ele coloca o CPF do despachante e a data de início ou fim, e vai marcar aí como gestor do catálogo, ok? Sem mistérios, né? Bem tranquilo, mas bem importante, porque senão pode, né, atrasar um pouco aí o embarque, tá? Se você é um despachante aduaneiro que não tem acesso ao catálogo de produtos, você vai poder é, a- é, inserir ainda uma informação lá dentro da do INPE em relação ao produto, tá? Ao produto. Mas aquela descrição que eu comentei antes, que é a que muda de embarque para embarque. Então, ou seja, lá na do INPE,
sei se eu tenho um print aqui, deixa eu ver. Tenho, ó. Ó, deixa eu voltar aqui de novo. Opa, aqui, ó, voltar. Então, aqui eu tenho um print da inclusão do produto, tá? Então, vejam essa informação aqui, ó, complementação do produto, retalho de couro bovinos, tá? Essa é a informação que vem para a do INPE. Agora, nessa tela aqui, eu tenho a do INPE. Veja que ela não é editável. Essa informação da descrição do produto migrou para cá, dentro do meu item do INPE, tá? E eu tenho na do INPE mais um campo extra, que é esse aqui, ó, descrição complementar da mercadoria. Aqui na mercadoria, eu posso sim incluir um lote, um número de safra, um número de série ou qualquer informação que é somente deste embarque. Tá? Então, é aqui que o despachante que não é gestor vai utilizar. Ou quem é gestor também, né? A regra é muda de embarque para embarque, certo? E, pessoal, para finalizar, tá? Quero mostrar para vocês o nosso sistema aqui da Fazcomex, que é o sistema FComex, onde você tem aqui a possibilidade de gerir o seu operador estrangeiro e seu catálogo de produtos, tá? Aqui é uma telinha do nosso sistema, onde um cliente aqui, isso aqui é tudo fictício, obviamente, né? Mas aqui que fica listado todos os seus produtos, e a partir daqui você trata as informações, como atributos, entre outras informações, e você vai sincronizar com o portal Siscomex, tá? Sem ter a necessidade de entrar no portal e fazer esse cadastro manual. E você também consegue trazer essas informações para cá, através aí de uma planilha, por exemplo, de algum arquivo de integração, certo? Então, se você tem uma quantidade muito grande de produtos que precisam ser cadastrados lá no catálogo de produtos, eu te convido para conhecer o nosso sistema, solicitar aí uma demonstração, tá, do nosso sistema. Eu deixei o link aqui embaixo para vocês, na descrição aqui do vídeo. Você clica ali, preenche os dados lá, que alguém vai entrar em contato com você e disponibilizar aí uma demonstração para você do sistema, tá? E você vai aí analisar se atende você ou não, tá? Então, o que eu mostrei ali anteriormente é com você cadastra direto no portal Siscomex, fazendo um passo a passo. Mas, às vezes, se você tem uma gama muito grande de informações, ou se você é um despachante aduaneiro e você atende muitos clientes, vai fazer essa gestão de catálogo para muitos clientes, talvez você precise de uma ferramenta, e é isso que a Fazcomex tem, tá? E facilita aí a sua gestão dos produtos e dos operadores estrangeiros, ok? Pessoal, da minha parte seria isso por hoje. Eu aguardo vocês numa próxima ocasião, certo? Muito obrigado e até mais.